alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos dar seguimento ao estudo do volume de sólidos geométricos. Mas lembrando, assim como na aula passada, nós vamos focar aqui em dois sólidos, os paralelepípedos e os cubos, que o cubo, na verdade, nada mais é do que um caso específico de paralelepípedo e nós vamos ver bem a definição. Beleza, gente? Mas antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria relembrar o conteúdo que nós estudamos ontem, tá? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é o seguinte, determinar o volume de um cubo ou de um paralelepípedo retângulo com o apoio de figuras. Então, as questões que nós vamos fazer aqui, nós vamos utilizar sempre o apoio de uma figura, ou seja, todas as questões vão ter uma figura para que você consiga observar, interpretar e resolver, tá? Mas antes disso, a gente vai fazer uma breve revisão da aula anterior. Então, nós vimos na aula anterior que o volume do paralelepípedo, ele é calculado da seguinte maneira. Para você calcular o volume desse paralelepípedo, basta que você multiplique a área da base vezes a altura. Ou de uma forma mais simples e prática, basta que você multiplique o comprimento, a largura e a altura. Lembrando, gente, que paralelepípedo, cubo, cone, cilindro são figuras tridimensionais, possuem 3 dimensões. Então, neste caso, basta que você multiplique as 3 dimensões. Professor, o que são dimensões? O comprimento, a largura e a altura. Na verdade, essa altura aqui, gente, também pode ser interpretada como profundidade, tá? Você tem 3 dimensões. Quando você multiplica as 3 dimensões, você está calculando automaticamente o volume dessa figura, beleza? Então, nesse caso aqui, para calcular o volume do paralelepípedo, basta que você multiplique de forma prática comprimento, largura e altura, que também pode ser encontrado em questões como profundidade. Considerando sempre que as unidades de comprimento das dimensões sejam as mesmas, ou seja, nós vimos um exemplo anterior, né? Se aqui é 50 centímetros, aqui será 20 centímetros, aqui 15 centímetros. O que você pode perceber é que as unidades são todas iguais, centímetro, centímetro, centímetro. Professor, e se eu me deparar com uma questão em que eu tenha centímetro, metro e centímetro? Aí o que você vai ter que fazer é o seguinte: ou você transforma aquilo que estava em metro em centímetro, ou você transforma as duas que estão em centímetros em metros. E se por acaso a questão tiver alternativa, você olha as alternativas, se elas estão te pedindo para tu resolver o volume em metro cúbico ou em centímetro cúbico, certo? Então é isso que acontece. Geralmente a questão indica, ele te pede que você transforme antes e te indica bem qual a unidade a ser calculada. Se a questão não te pedir, você tem por obrigação transformar. Aí você vai transformar tudo em centímetro cúbico ou em metro cúbico, tá? No final que você resolver. Então aqui nós temos aqui, rememorando, né, vários objetos possuem o formato de um paralelepípedo, por exemplo, uma caixa, uma piscina, um aquário, entre outros, né, uma caixinha de leite, um paralelepípedo retângulo, né, e assim por diante. Então aqui o exemplo onde diz assim: um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Então nós temos aqui, comprimento, largura e altura. Pode perceber que todas as dimensões aqui estão dadas à mesma unidade, que é centímetro. Isso facilita na hora de você calcular o volume. Repito, se por acaso uma delas não fosse centímetro, eu teria que transformar antes em centímetro para depois multiplicar. Então determine quantos litros de água são necessários para encher o aquário, tá, gente? Então vamos lá. Fazendo aqui, volume, comprimento vezes largura vezes altura. Fazendo aqui a multiplicação, nós vamos ter 50 vezes 20 vezes 15. 50 vezes 20 é 1000. E 1000 multiplicado a 15 é 15.000 centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o volume. No caso, a questão pede que tu calcule quantos litros, né? Então, você ainda teria que calcular o seguinte: você teria que transformar de metros cúbicos para litros. Como é que faz isso, professor? Na verdade, volume e capacidade. Teria que fazer essa mudança e nós já temos um vídeo aqui. Nós já temos um vídeo lá no canal da escola que fala sobre volume e capacidade, tá, alunos? Basta que você busque e você vai encontrar como é que você faz essa mudança. Nosso objetivo da aula de hoje não é fazer essa mudança. Até nós vamos fazer na próxima aula, mas ainda não é, tá? Então, nosso objetivo é calcular apenas o volume. Certo, gente? Então vamos aqui resolver aqui um exemplo com o apoio da figura, tá? Aqui nós temos o exemplo 2. Uma mangueira que despeja água numa piscina no formato de um paralelepípedo que mede 2 metros de comprimento, 0,8 metros de altura e 2,5 metros de largura, de acordo com a figura abaixo. Então nós temos aqui a utilização da figura, nós temos aqui as 3 dimensões. E a pergunta é: o volume desta piscina em metros cúbicos é?
Letra A, 5. Letra B, 6. Letra C, 5,5. Ou letra D, 4 metros cúbicos. Desculpe. Então, lembrando, gente, que as unidades aqui são todas iguais, então não vai ter problema ao multiplicar. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Basta você multiplicar comprimento vezes largura vezes a altura. Então, o comprimento aqui é 2, a largura é 2,5 e a altura é 0,8. Quando você multiplica 2 vezes 2,5, você vai obter 5. 5 multiplicado a 0,8, qual o resultado que você vai encontrar? Ora, se tu multiplicar 5 vezes 8 é 40. 5 multiplicado a 0,8, claro que vai dar 4. A unidade não metro, então vai ficar 4 metros cúbicos. Então nós temos aqui como resultado letra D. Então você pode perceber que é bem simples, gente. Calcular o volume é simples. E ainda mais de um paralelepípedo ou cubo, que nós vamos estudar agora. Tá, gente? Então, ó, o volume do cubo. O cubo é formado por arestas congruentes. Gente, arestas são essas retinhas aqui, ó. Você pode perceber que as retinhas aqui são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida, certo? E você pode perceber também que esse cubo ele é formado por faces quadrangulares. Quadrangulares, o que é um quadrado? O quadrado é formado por 4 lados iguais. Por isso que as arestas são congruentes. Lá no paralelepípedo retângulo, as faces são retangulares. E nós sabemos que no retângulo, os lados não são todos iguais, né? Apenas os lados opostos têm a mesma medida. Por isso que a piscina aqui, você pode perceber, ó, aqui é um retângulo, ó. Esse ladinho aqui é congruente a esse. Só que não é congruente a esses dois. Por exemplo, no cubo não. No cubo todas as arestas são congruentes, porque todas as faces são quadrangulares, tá? É um caso específico, gente. É praticamente da mesma maneira que tu resolve um paralelepípedo, tu vai resolver um cubo, tá? O volume de um cubo. O volume do cubo é calculado levando em consideração a largura, comprimento e altura, assim como no paralelepípedo, certo? Dessa maneira, nós vamos chegar até a forma. Gente, agora a única diferença é que aqui, ó, comprimento, largura e altura tem medidas diferentes, porque nós temos retângulos, tá? Formando o paralelepípedo. Aqui, como o cubo, todas as arestas são iguais, ou seja, comprimento, largura e altura tem sempre a mesma medida. Então, eu posso representar a fórmula assim, ó, A vezes A vezes A. Esse A que ele representa a aresta, ou então eu posso representar como A ao cubo, tá? Por isso que ele é chamado de cubo, beleza? Professor, por que ficou A elevado a 3? Porque aqui o A está se repetindo 3 vezes, gente. Eu estou apenas representando o produto na forma de potência, tá? Então eu tenho essas duas variações para a fórmula, beleza? Mas aí você não precisa se preocupar, basta você lembrar que largura, comprimento e altura têm a mesma medida. Então basta tu repetir na multiplicação, ó. É um valor vezes o mesmo valor vezes o mesmo valor. Você está multiplicando comprimento vezes largura e altura e você vai achar o volume de qualquer maneira, beleza? Vamos ver aqui o exemplo, tá? Considere o cubo a seguir. Olha, gente, nós temos aqui o cubo. E você pode perceber que essa aresta aqui, ela equivale a 5 centímetros. Ó, ficou pequenininho aqui, gente. Mas aqui equivale a 5 centímetros. Ora, gente, se uma aresta vale 5 centímetros, o que é que eu sei do cubo? Ora, eu sei que para calcular eu preciso fazer o produto entre o comprimento, a largura e a altura. Mas todas as arestas não têm a mesma medida. Então, o que é que significa dizer que tanto o comprimento como a largura como a altura vão valer 5, tá? Então, para calcular o volume, basta eu utilizar a fórmula A elevado a 3. E eu tenho que saber que A elevado a 3 é a mesma coisa que A vezes A vezes A. Aí tu pergunta, professor, e o A representa o quê? Gente, o A representa o comprimento, a largura e a altura. Não é tudo igual no cubo? É, professor, então basta que você faça isso, ó. Volume é o 5 elevado a 3, mas aí eu tenho que lembrar que 5 elevado a 3 é o 5 vezes 5 vezes 5. Você já estudou potência. Toda semana a gente faz alguma questão, gente, resolvendo potência. Então isso é obrigação sua de saber já, tá? Então 5 elevado a 3 é o 5 vezes 5 vezes 5. O primeiro 5, comprimento. Segundo 5, largura. Terceiro 5, altura. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, como a unidade é centímetros, então o volume do cubo vai ser 125 centímetros cúbicos. Então, de maneira bem simples, você também calcula o volume de um cubo. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido como calcular o volume de um paralelepípedo e o volume de um cubo. E saber a diferença de um paralelepípedo retângulo para um cubo. Beleza, gente? Então, espero vocês na próxima aula.